Ô Silvio, antes de mais nada, explica para a gente o que é a União do Desenvolvimento do Guarujá. Uma entidade que visa discutir aí soluções, melhorias para o município. Ela existe há quanto tempo? Passe um raio-x, como diria o outro, a respeito dessa entidade que você hoje está aqui representando, por gentileza. A União do Desenvolvimento do Guarujá, ela na realidade ela surgiu como União dos Construtores do Guarujá, devido às gestões da administração pública. A gente estava sentindo uma queda na forma que estavam gerenciando a cidade e nós estávamos com algumas dificuldades dentro do plano diretor, da próprio desenvolvimento da cidade. E nesse momento, em 2019, nós fomos convidados pela prefeitura para desenvolver algum trabalho na área de plano diretor. E aí eles pediram para nós, na Enseada, se a gente podia desenvolver alguma coisa para a Enseada para motivar. E aí começamos em 2019, veio a pandemia, trabalhamos na pandemia, a construção civil não parou na pandemia, e nós nos reunimos, mas no meio de 2019 surgiu um movimento no Guarujá de um grupo que também estava insatisfeito, mas não existia uma organização, não tinha uma catalisação. Tinha vários setores insatisfeitos, todos trabalhando individualmente e não sabendo como construir uma mudança na cidade do Guarujá. E aí um grupo de pessoas foi convidada para ir para a cidade de Maringá, que é uma cidade referência hoje no Brasil, de qualidade de vida e de desenvolvimento econômico. Voltaram com a ideia e acabamos convidando, e aí a UDG acabou migrando junto com essa ideia de Guarujá 2034, que é o movimento hoje, né, que tem do Guarujá, de todas as entidades. Então tem a associação comercial, eu vou citar poucos, porque são mais de 300 aderências que tiveram na cidade. Então associação comercial, associação dos engenheiros, OAB, e várias outras entidades que tiveram nessa união, e começamos a fazer o trabalho. Esse trabalho está desenvolvendo espetacularmente, até com um projeto de lei. Está tendo uma adesão da prefeitura, está tendo uma adesão da Câmara Municipal, eles estão entendendo que isso é importante, e aí, enfim, nós estamos... daí que surgiu da insatisfação e da crise econômica do setor, enfim. Silvio, você sabe muito bem que algumas cidades da região, elas tiveram uma participação decisiva dos construtores, dos engenheiros, arquitetos da construção civil para o desenvolvimento dessas cidades. Não preciso nem dizer que Praia Grande foi muito em cima disso, Bertioga também, né? Guarujá acabou ficando um pouco para trás nesse aspecto de ouvir determinados setores da sociedade, porque afinal de contas a gente está numa região turística e você precisa ter uma boa infraestrutura, uma boa capacidade para receber essas pessoas. Eu vejo, por exemplo, claro que é uma coisa que se repete, a Sabesp, por exemplo, fala que está em curso um plano para acabar com o problema da falta de água no Guarujá, bairros da cidade que não tem água agora, né? E aí você recebe uma nota da Sabesp dizendo assim, economize água. Mas que água? Não tem água para economizar, as pessoas têm água, não tem água na torneira, como é que elas fazem, né? E aí se você constrói lá um edifício para receber um público, né, de veraneio, ou para a pessoa se mudar, porque com o advento do home office tem um monte de gente mudando de São Paulo para a Baixada Santista para trabalhar via computador, fica em casa. Como é que faz essa parte, o Silvio? Questão de infraestrutura, você tem toda uma equipe, um pessoal, um grupo da sociedade que tem capacidade e expertise para desenvolver aquilo, e às vezes a infraestrutura não dá conta de ajudar. Isso é algo bastante discutido entre vocês? Muito discutido. Foi bem lembrada a pergunta sua e as abordagens perfeitas. Praia Grande é um case. Por coincidência, nossa empresa originou-se de Praia Grande. Em 1962, meu pai foi para vender um edifício de São Paulo, para vender um edifício de Praia Grande. E Praia Grande passou uma crise também, na época que os consultores se reuniram, na época do Mourão. O Mourão trabalhava junto com o antigo prefeito Dozinho, enfim, e o Mourão fez um trabalho espetacular na cidade de planejamento. Mourão foi muito focado em planejamento, por isso esse desenvolvimento. E a construção civil ajudou bastante isso nesse desenvolvimento econômico. Falando no Guarujá,
realmente, nós, do Guarujá 2034, as consultoras das empresas, estamos muito preocupados, porque o Guarujá vai ter um crescimento muito grande, porque ele está entrando na rota do turismo. E para entrar na rota do turismo, a cidade precisa mudar, ela precisa ser planejada. Vindo do aeroporto, a sugestão do túnel, quer dizer, então, como você falou, tem muita gente morando no Guarujá, nós sentimos muito isso em 2020 e 2021, e muita gente voltando e forçando para trabalhar e morar na cidade. Então, a cidade não pode ficar de braços cruzados. Por isso, da nossa organização Guarujá 2034, desse planejamento. E uma notícia boa, nós estamos com a Prefeitura do Guarujá, no nome do prefeito, ele já está no gabinete dele para ele assinar justamente o conselho que se forma através de lei. Então está tendo alguns ajustes que nós estamos colocando, incluindo algumas coisas da nossa parte, e provavelmente para essa semana nós entregamos esses ajustes e acreditamos que dentro de uma semana, 10 dias, isso o prefeito deve despachar, ver se vão surgir mais algumas coisas. Nós estamos falando em planejamento de uma cidade. O importante desse conselho é porque ele é um conselho dinâmico. Ele é diferente de uma administração pública. E a ideia é esse planejamento para 2034. Então, nós estamos falando de um planejamento de 12 anos. E vão tendo ajustes, porque todo planejamento você tem que fazer o ajuste. Então, é espetacular isso. A cidade está aderindo, a administração pública está aderindo, a Câmara Municipal está aderindo. Então, nós estamos com o tripé e estamos tendo a oportunidade de poder conversar com vocês e mostrar para o cidadão do Guarujá, que é um ouvinte árduo, ser um lugar de comunicação, de informação. Então isso é um espetáculo, a gente estando ligado aos meios de comunicação com o poder público e a sociedade organizada, não existe coisa melhor, e a região tem que estar dessa forma, tem que ser uma região muito próspera. Ô Silvio, você falou aí do túnel e do aeroporto. Esse planejamento de 2034, ele é um plano A com túnel e aeroporto e tem plano B sem os dois, ou não? O aeroporto, eu acho que nem tanto, eu acho que é a questão mais burocrática mesmo da coisa sair. Agora, o túnel é um grande ponto de interrogação. Vocês vislumbram esse 2034 sem esses dois equipamentos ou não? Bem lembrado. O túnel, eu sou da mesma opinião que a sua. É uma realidade, houve um problema técnico que a prefeitura deveria de informar, até um problema ridículo, porque já estavam entrando a aprovação para esse ano. Aí atravessou uma capivara, por incrível que pareça, na pista. O pessoal verificou e identificou... No aeroporto do Guarujá. A prefeitura pode falar bem isso, ela tem a assessoria dela, pode dar melhores detalhes, porque eu não estava no local. Mas isso eu recebi essa informação da prefeitura. E aí eles alteraram a situação e fizeram que o aeroporto fosse todo cercado, por questão ambiental, por questão dessa imigração, mas sempre teve isso, mas é uma coisa. Mas o Guarujá já se adiantou, já tem verba, já estão fazendo isso, mas vão executar isso para o exercício do ano que vem. Então, 2023, esse aeroporto está na parte da metade do ano, ele já está com voo programado, enfim. Então, nós acreditamos nisso. Quanto ao túnel, concordando com você, porque foi um momento político, existe essa guerra já há 80 anos, segundo informações, 50 anos, enfim. E o que nós percebemos? Que se não vier ponte ou túnel por qualquer participação de governo, ideia, nós entendemos que o túnel é a melhor solução. Eu digo isso aqui regularmente no programa. Eu sou totalmente favorável tecnicamente já tem ao túnel, porque inclusive você resolve o problema do fluxo no turismo, né? A ponte não vai adiantar para o turismo, pode adiantar para os caminhões. Para o turismo aqui da ponta da praia para o Guarujá, vice-versa, não vai adiantar nada, né? Perfeitamente. Então isso é uma realidade, que é a definição do projeto, que é uma coisa grande. O governo federal desenvolveu bastante trabalho e a gente não pode aceitar. Por isso que o pensamento Guarujá 2034 é justamente isso. Se você fizer isso em Santos, fizer isso em Praia Grande, não vai ter política. Pode entrar o prefeito, ele tem que seguir aquilo que foi planejado. E o governo estadual e o governo federal tem que ser da mesma forma. Tem que sair da sociedade para o governo. E tem que ter um conselho de como estão se fazendo nas regiões. Temos que estudar, isso está passando para o Brasil inteiro. Manaus está já com esse plano, esse projeto. Então, nós temos que fazer porque deu certo.
está funcionando e ele é eficiente. Então, respondendo do túnel, o que acontece? Se não vier o governo estadual, que nós esperamos que aconteça, e eu não quero falar nem de nenhum candidato... Até porque a gente não pode, né? Isso, já estamos com a legislação em vigor, a gente tem que tomar cuidado. Isso. Então, esse planejamento, se é interessante para a região, nós não vamos desistir. Guarujá não vai desistir e a região, acredito que não vai desistir, porque a região hoje, com essa metropolização que tem na região, até a prefeita do Guarujá, que está comandando, a Raquel, grande amiga nossa, e entendemos que temos que fazer esse movimento junto com a iniciativa privada e a administração pública das cidades aqui da região. Nós temos que lutar, então nós não podemos desistir. Então esse é o nosso plano B. Nós vamos brigar até o fim para que saia o túnel. Então isso não é um projeto só de governo, isso é um projeto de região, de cidades e de cidadãos. Nós queremos desenvolvimento econômico e nós estamos entrando para a área turística. Então isso é necessário. Não sei se atendi a tua expectativa. Não, eu sou defensor do túnel, realmente, porque me parece ser a melhor alternativa. E hoje, só para pontuar, o projeto do túnel ele está atrelado diretamente com a questão da desestatização do porto. Se não desestatizar por qualquer motivo, lá na frente, é o que o Silvio falou. Eu acho que a coisa tem que caminhar de alguma forma. O governo do estado tinha lá o tal projeto da ponte, que a comunidade portuária não gosta muito da ideia, porque diz que aquilo pode trazer algum tipo de problema quando os navios forem ainda maiores e tal. Então, eu acho que é preciso que se insista na história do túnel, porque não é possível. Outro dia eu estava vendo os projetos de túneis, não vou nem falar do Canal da Mancha, mas outros, né, que você tem em países nórdicos e tal. Essa nossa distância aqui é um negócio ínfimo, sabe? Tem túneis submersos que são muito maiores, né? Não faz o menor sentido. E, de certa forma, quando a gente fala em regionalização, em metropolização, hoje a gente fala muito de mobilidade urbana, né? Na nossa região, onde é difícil você circular com tanto carro, com tanta moto, com tanta bicicleta, e aí vem um equipamento como o VLT e facilita. Agora o VLT vai até o Valongo, aí ele fica, como diria o outro, na cara do gol para ir para Cubatão. Depois ele vai até a área continental de São Vicente, ele fica na cara do gol para ir para a Praia Grande. E aí consta que há uma etapa do projeto que vai sair ali da Conselheiro Nébias, vai descer a Afonso Pena, Senador Dantas, Pedro Lessa, Ponta da Praia. Aí ele vai para onde depois? Por cima ele não pode ir. Ele tem que ir para o Guarujá de algum jeito. Se não tiver túnel, não tem o que fazer, né, Silvio? Perfeito. Só falou perfeito. É isso aí. Então isso não é um assunto do Guarujá. Isso é um assunto da região. E a região hoje é uma região forte. Sempre foi forte, sempre foi de vanguarda. Nós não podemos mais aceitar isso, tá certo? Maringá tinha que ser a região da Baixada. Então, se fizeram a lição de casa em Maringá, vamos buscar essa lição de casa. Santos tem que implementar isso. O pessoal da construção civil, que ele é baseado na CEBIC, Sinduscom, tem que se organizar aqui para que faça esse movimento. Praia Grande, Bertioga, que é um construtor que está lá na... Então, nós temos que fazer esse movimento junto com o poder público e junto com a sociedade. A sociedade está madura nessa situação. Nós estamos percebendo isso pela cidade do Guarujá, está andando bastante, nós temos vários grupos, quer dizer, estamos nos organizando em relação a isso, tá? Então, não tenho dúvida nenhuma que nós vamos colocar isso na mesa e o poder público está ajudando. Então, a gente tem que citar isso, que o poder público está ajudando e só estamos torcendo para que o poder público assine o mais rápido possível isso. Inclusive plano diretor, porque vai passar um planejamento nesse momento, a gente tem que passar pelo plano diretor. Então, teria que ser aprovado esse ano ainda o plano diretor, esse conselho, porque o plano diretor, o bacana dele é que você consegue ir fazendo ajustes. Então, nós já desenhamos alguma coisa, a prefeitura está bem adiantada em relação a isso, nós temos o porto, o túnel, nós precisamos desenvolver o que você falou, a infraestrutura do Guarujá para a mobilidade urbana. Vocês entregaram várias sugestões nesse sentido. Muitas, nós temos um material, depois eu vou deixar disponível. Você pode citar algumas assim? Por exemplo, hoje, em termos de pavimentos da construção civil, qual é o limite no Guarujá? Então, hoje, para incrível que pareça, o Guarujá, ele não tem muita área de desenvolvimento turística. A Praia da Enseada, hoje, ela está teoricamente virgem.
Por que eu digo isso? Porque tudo que ela foi desenvolvida, ela foi desenvolvida em média ocupação. Então, eu vou te dar um exemplo da cidade de Santos e a cidade de Praia Grande. A cidade de Santos, hoje, praticamente é alta densidade em tudo. Por quê? Porque ela é social. A alta densidade, ela é um projeto social. Por quê? Porque você valoriza todas as áreas de verticalização, né? E Praia Grande é a mesma coisa. Por que em Praia Grande houve esse desenvolvimento em toda a região de Praia Grande? Porque eles fizeram uma alta densidade e organizam essa alta densidade. Não é que você deixar a alta densidade. E nós, formando um conselho, nós vamos poder perceber os equívocos que tem isso. Nós não queremos fazer um projeto que nem Balneário Camboriú, a gente acha exagerado o projeto do Balneário Camboriú, mas nós desenvolvemos uma enseada e na sua verticalização e pensando na mobilidade urbana, o que nós fizemos de diferente do que tem hoje na Baixada como um todo? Como o Guarujá é uma ilha, ela é limitada em tráfego, então em mobilidade urbana. Então nós temos que mexer mais a parte de bicicletas, né, todas as ciclovias, e fizemos a orla da praia, hoje com uma pista só, nós estamos transformando ela com uma vai e volta. Para o turismo isso é muito importante, até mesmo para você fazer o turismo de praia, isso é importante. Aí, poxa, mas como que nós vamos fazer isso? Então, a vantagem que o Guarujá tem hoje é que ele, na época, fizeram o desenvolvimento na terceira a quarta quadra para trás, que hoje está praticamente tudo ocupado. Então nós temos as 3 quadras à frente, que são a necessidade de um consultor incorporador, isso é um prêmio para o consultor, e com terrenos grandes. Então isso a gente consegue fazer condomínios clubes, e desde que nós, consultores, sugerimos o seguinte, que exista um recuo do próprio terreno de responsabilidade da área, para não ter ônus para a prefeitura, de um recuo de 5 metros. O que seria esse recuo de 5 metros? Seria uma baia para parar um Uber, um táxi, descarregar uma mercadoria, o próprio pessoal que entrega alimentação, enfim. Com esse recuo e a pista livre, então ela vai estar totalmente livre. Tá certo? Diferente de Santos, que ela tem uma largura que você consegue estacionar, enfim, e criar fachada ativa. A fachada ativa, ela dá vida. Então, isso que eu falo sempre, que Santos é assim. Você pega o Gonzaga, por que o Gonzaga tem vida? Porque são as fachadas ativas, que são os restaurantes embaixo, bares, farmácia. Então, você tem a mobilidade urbana no local onde você mora, você não precisa usar veículo. Então, isso nós temos que transformar a região com essa fachada ativa em terrenos grandes ou terrenos que é possível. O Santos tem que pensar nisso para ativar mais, continuar na sua aprovação e fazendo uma troca. Então, eu verticalizando a enseada, eu consigo ocupar ela e consigo dar vida para ela, principalmente nas 3 quadras de frente para o mar. Quer dizer, desde que obedeça a não insolação, os prédios não fazerem sombra na areia, enfim, tem uma série de coisas. Então é um projeto bem legal que foi desenvolvido e apresentado pela prefeitura, ela gostou muito, foi até levado para o Ministério Público, nós levamos para o Ministério Público, apresentamos para ele, o doutor Osmair adorou, falou-se inteligente, preocupado com a área de saneamento, distribuição de água, que é o que você levantou inicialmente. Nós também, para você ter uma ideia, o nosso consultor, ele foi diretor da Sabesp do Guarujá, diretor da Sabesp da Praia Grande, diretor da Sabesp de Santos e foi superintendente da Sabesp na região. Ele que conseguiu colocar a bandeira verde na cidade de Santos, pena que a cidade de Santos parou de adotar o que ele propôs na época, né? Seria interessante, a cidade de Santos estaria com bandeira verde hoje em toda a praia da orla da cidade de Santos. Então, eu conhecendo ele, peguei o Luiz como consultor nosso, porque a nossa preocupação é essa, não adianta eu entregar o prédio e não ter infraestrutura, não adianta eu entregar o prédio e não ter segurança, então, não adianta eu não ter diversão, então hoje não tem mobilidade. Uma das reivindicações nossa é quanto ao pedágio na porta da cidade do Guarujá. Você chega no domingo, aquilo lá fica um inferno. Por quê? É um absurdo nós termos um pedágio para subir, então a gente tem que ser mais planejado, talvez próximo de Cubatão, para você dar um distanciamento, então você criar... Formar um gargalo. Ali. Formar um gargalo, é isso, porque vem gente de Bertioga, então, e se forma todo domingo, se forma um gargalo que você não anda na cidade do Guarujá. Então isso faz parte do nosso planejamento. A água também faz, nós temos uma sugestão, e Guarujá assinou o contrato com a Sabesp recentemente.
e provavelmente devem ter colocado multa, mas não adianta só penalizar e não apresentar a solução. Nós temos uma pedreira que pertence ao município de Santos, que ali podia ser um grande reservatório. O que estão esperando para resolver isso? O que a Sabesp está fazendo isso? Por que a Sabesp não está investindo na cidade, na área? Então, esse conselho tem que cobrar, analisar o contrato e cobrar o contrato da Sabesp. Então, nós não podemos ficar parados mais. Quer dizer, então, tendo esse aval do prefeito, nós vamos ajudar a administração pública a fazer essas cobranças. Tá certo? E criar alternativa para o prefeito, quer dizer, então, enfim, tem mais cabeças pensando para um planejamento da cidade. Você sabe, Silvio, quando a gente fala dessa história da água, o cenário ideal, se fosse possível, né, que a gente pegasse as cidades todas, levantasse e por baixo refizesse tudo, porque a distribuição da água, a quantidade de água que se perde em tubulações que vazam, é uma grandeza. Eu acho que é quase que a maior parte, se bobear, da metade para mais. A água, ela vai lá pelo cano, antes dela chegar no caminho, na casa da pessoa, ficou um monte, né? Por conta de projetos, enfim, de material usado que talvez não fosse o ideal. E aí, já que você é um construtor e representa muitos outros construtores, se a gente vai falar de uma mudança de conceito, isso já está na ideia de vocês, a questão de, por exemplo, utilização de água da chuva, captação de água da chuva, energia solar, dependendo do condomínio que quiser e tal, aproveitamento de espaços para você ter mais o benefício da luz natural, para você gastar menos energia, porque eu estava brincando aqui no começo do programa com essa loucura do tempo, que esquenta, esfria, o consumo de energia elétrica nas casas aumentou, as pessoas compraram mais aparelhos de ar-condicionado, e às vezes a casa não está adaptada para aquilo, de repente a gente vê um monte de incêndio em prédio, não é algo normal, alguma coisa está acontecendo, por quê? Uso excessivo de energia, você tem aparelho demais dentro de casa, então são coisas que a gente não pensa, e que em tese isso deveria ter sido planejado, e não é nem culpa de quem está na área agora, isso talvez tivesse que ter sido visto lá atrás, 20, 30 anos atrás, né? Então, se a gente vai pensar em cidades diferentes, conceitos diferentes, você tem que colocar na ponta do lápis todo esse tipo de coisa, a parte elétrica das construções, aproveitamento até por uma questão ambiental, facilitação para as pessoas poderem descartar o lixo reciclável, enfim. E a Pérola do Atlântico, óbvio, tem que ser uma referência quando o assunto é meio ambiente, porque há inclusive projetos importantes desta área que são sediados no Guarujá. Como é que vocês lidam com esse conceito de desenvolvimento sustentável e inclusive de potencializar este reaproveitamento nesses novos edifícios, nessas novas edificações que poderão surgir aí com essa revisão do plano diretor, Silvio? Puxa, Alex, você está rico em informação e numa brincadeira nós vamos chamar você para participar do grupo Guarujá 2034. Quem sou eu? Você está bem informado e apontando soluções que nós já estamos pensando. O ouvinte, é importante escutar isso, porque isso é uma das preocupações. Eu vou te dar um exemplo de uma obra que está em andamento nossa e que nós estamos prevendo a energia para veículos, alimentar o veículo na garagem. E eu tive uma reunião com o pessoal da construtora que está fazendo junto e já estou incluindo uma alteração de projeto justamente isso que você citou, a energia solar para as áreas úteis do prédio, elevador, toda a área útil ter energia solar para atender o condomínio. Primeiro você vai ter o benefício de baixar o custo de condomínio, que hoje é muito importante, né? A prefeitura do Guarujá devia de pensar alguma coisa na área tributária de incentivo para umas obras desenvolverem isso. Na área de esgoto, nós mesmos propusemos isso. Os prédios, hoje você ter o tratamento de esgoto individual, hoje você ocuparia uma garagem de um edifício, você destinaria... Já sairia pré-tratado dali. Pré-tratado. Eu falei até com o pessoal que está consultando a gente, falou, Silvio, não haveria nem necessidade disso. Isso é lógico que melhora, porque nós temos um sistema de esgoto no Brasil que é o sistema cruzado.
Por isso que aponta aquilo que você falou, que é o vazamento. Tá? Então, e o vazamento, o que acontece? Existe o vazamento tanto do esgoto como da água pluvial. O que acontece isso? O que seria o cruzado? O esgoto cruza com águas pluviais e ele contamina as águas pluviais que são despejadas normalmente na praia. Por isso que o pessoal fala, puxa, tem. E essa foi uma das alternativas que o Luiz Mantilha, que sugeriu para Santos, que foi contratar estudantes da área de engenharia e já colocar num convênio junto com a prefeitura para fazer isso. Depois a prefeitura de Santos abandonou esse projeto, né? Quer dizer, isso é o que tem um problema. Pelo sistema nosso que é feito do esgoto e águas pluviais, ele é um sistema equivocado. Você vai para a Europa, não é assim, né? Quer dizer, você corre ou paralelo ou você não corre mais assim, você já tem o tratamento que despeja junto com o esgoto, quer dizer. Então, são alternativas que a gente tem que começar a pensar isso no planejamento da cidade. Como é que nós vamos alterar isso? E não só isso, você falou das redes, né? A Sabesp, ela tem recebido e feito muito pouco investimento, né? Eu vou te dar um exemplo, só num lugar que eu tomo café, ela foi arrumar o mesmo serviço lá 5 vezes. Quanto que custa isso? Talvez custa mais barato do que ela fazer uma rede nova, né? Então, nós temos que ver o contrato, porque a companhia de saneamento ganhou muito dinheiro na Baixada e investiu muito pouco, né? Então, ela teria que as prefeituras começarem a pensar diferente em relação a isso. Então, isso faz parte do planejamento, né? Muito bem, olha, eu preciso ir para o intervalo rapidinho para a gente beber uma água aqui. Daqui a pouco, na sequência, a gente vai continuar falando com o Silvio a respeito de intervenções importantes de pessoas da área como ele para melhorar a vida das pessoas, inclusive em outros aspectos. A gente está falando aqui de meio ambiente, de saneamento básico, tem outros temas importantes também. A gente volta em 2 minutos, até já. 9h44, de volta com Entre Linhas. Hoje a gente está aqui batendo papo com o Silvio Campilon Camargo, que é representante aqui da União do Desenvolvimento de Guarujá. A gente deixou no ar aqui alguns temas no bloco anterior, uma ideia, né? Não um tema, na verdade. Ô Silvio, quando a gente fala em mudança urbana, plano diretor e tal, Guarujá não é uma exclusividade de Guarujá, né? A gente, infelizmente, tem visto isso acontecer muito em outras cidades da Baixada Santista. Hoje mesmo, eu acabei de receber um vídeo aqui de uma moça com um carrinho de bebê assaltada na região do Canal 3, em Santos, por elementos de bicicleta, né? Eles circulam a todo tempo, o dia todo, e todo mundo sabe como é que funciona e às vezes não pega, né? E tem câmera para tudo quanto é lado. Espero que peguem esses daí. E só que assim, quando acontece alguma coisa um pouco mais grave, né? A imagem que é levada da cidade, e hoje não dá nem para culpar a mídia, né? Porque as próprias redes sociais fazem isso, né? As coisas ruins, infelizmente, viralizam muito rapidamente. E aí é preciso se discutir segurança pública. Segurança pública é uma obrigação do Estado, a Polícia Militar, a Polícia Civil. As prefeituras, elas têm tentado compensar de alguma forma com investimento em câmeras, com investimento nas suas guardas civis, mas eu vejo muito pouco se falar a respeito de iluminação pública, especialmente em áreas importantes, em que você tem um grande fluxo de turistas. Como é que vocês pensam esse aspecto de iluminação pública, já que a gente está falando de uma possibilidade de mudança de público, de turista, de morador, de novos edifícios, enfim? Isso faz parte também dos debates da União, ou Silvio? Olha, faz sim, e eu posso aí, a gente quando tem que bater, a gente bate, quando tem que elogiar, a gente tem que fazer o elogio também, né? Eu prefiro elogiar mais e bater, não, cobrar, né? Eu acho que é melhor, né? Para não ficar um movimento político. Então, a ideia não é essa, a ideia é um movimento social, enfim. Quanto à iluminação, nós tivemos, na entrada do Walter, no primeiro mandato dele, foi convidado o prefeito de Balneário Camboriú para dar uma palestra. Aí o prefeito de Balneário Camboriú, isso tinha sido até no Casagrande Hotel, e conversando ele falou, puxa vida, eu passei na cidade e vi uma coisa que uma cidade de turismo não pode ter nunca, ela está na escuridão. Eu entrei na Praia da Enseada aqui, na Praia da Pitandeiras, parte da Pitandeiras melhor, mas a Praia da Enseada estava uma escuridão total. Como é que vocês querem desenvolver
prefeito, o senhor tem que mexer nisso, porque uma praia de turismo, você ter uma praia no escuro, na escuridão, não existe isso. Quer dizer, e a atitude foi tomada, é lógico que não é só pôr a iluminação, é fazer a manutenção. Mas nós temos um problema sério, que você citou agora, do ladrão, da pessoa, a violência. Você sabe que no Guarujá, feito a iluminação tudo com LED moderna, e a durabilidade é grande. O que acontece lá? O pessoal está roubando os cabos e fios. Eu estava pensando justamente nisso e ia te falar. Quer dizer, então, olha o que no planejamento a gente tem que tomar cuidado. Vira um ciclo vicioso. Isso. Você tem que pôr iluminação para poder a câmera enxergar o cara roubando, mas o cara rouba e perde iluminação, você não consegue enxergar ele. Isso. Então, parece que o cachorro correndo atrás do rabo, né? Quer dizer, então, mas isso é planejamento. Então, se você tem uma ocupação, coisa que não acontece na Pitangueiras menos, porque você tem ocupação, você tem zelador, você tem vigilante, então você liga, quer dizer, você está vendo a irregularidade, você tem pessoas circulando, fica mais para madrugada. Aí a madrugada tem que ter uma organização de você fiscalizar a hora da praia, porque a hora da praia é uma área turística. Não que significa que você não tem que olhar o bairro também. Lógico que você tem que olhar o bairro. E o bairro tem que ser organizado também, para ter aqueles... A Polícia Militar cita, né, e dá exemplos para você. O cidadão dos bairros tem que estar unido para informar a Polícia Militar, para ligar e tal. É o vizinho... Vigilância solidária, não é? Isso, alguma coisa... Vizinhança solidária. Isso, é o vizinho solidário, alguma coisa nesse sentido. Então, todo o planejamento da cidade, ele tem que passar por todas as áreas, então, e está todo mundo envolvido. Então, quanto à iluminação, foi feito isso no governo anterior, do Suma, e ele está dando oportunidade agora nessa situação, né? Enfim, mas estamos trabalhando para isso. A sociedade tem que dar o rumo para a administração pública e cobrar a administração pública em todos os requisitos: água, saneamento, mobilidade. Por exemplo, Santos está adiantado na mobilidade e na parte do túnel. Guarujá está já com os projetos, já estão fazendo. Então é interessante a divulgação disso. Quer dizer, então, nós podemos ser um catalisador da divulgação junto com a prefeitura para mostrar o que está sendo feito e o que não está sendo feito. Né? Então, o que está sendo feito e o que não está sendo feito. Você falou das redes sociais, existe uma rede social que chama Guarujá 1000 Graus. E aí eu vejo eles batendo e dando essas notícias horrorosas. E eu reclamo desse tipo de situação, porque eu acho que a gente deve fazer ênfase para as coisas boas. É lógico que as coisas ruins, infelizmente, elas têm um ouvido maior. Mas a gente tem que começar a mudar, transformar essa comunicação nesse sentido também, porque é muito forte essa comunicação. Então, nós temos que estar atento a isso. A responsabilidade da comunicação é muito grande. Eu acho que a gente tem que divulgar, mas, por exemplo, eu até brinco, né, que parece o grupo 1000 Grau de comunicação, cada cidade tem um, né? Mas eu entendo o que o Silvio está falando, porque, infelizmente, as pessoas se alimentam muito disso, né? Elas têm, às vezes, uma visão um pouco mórbida dessas coisas, né? De querer consumir esse tipo de conteúdo. Eu acho que é importante mostrar, para que a gente não jogue para baixo do tapete os problemas, especialmente de segurança pública. Mas essa coisa excessiva, né? Tem gente que, por exemplo, vê lá um vídeo de alguém brigando e comemora, acha engraçado e tal. Eu acho isso algo meio doentio, mas é o retrato de uma sociedade, infelizmente. Deixa eu colocar na tela aqui mensagem do Henrique Leone, dando os parabéns ao Silvio pela participação aqui, e também o Flaviegas Amoreira diz aqui, Camboriú não é exemplo, além de ser uma Dubai do Brejo, adensar com responsabilidade ambiental e urbanística. Abraço, Alex, ótimo programa. E ele complementa, Guarujá é uma grife, uma poética, merece ser repensada. Parabéns. O Silvio, a gente no intervalo estava citando um aspecto importante, que é a questão da habitação no Guarujá, né? A habitação não só essa que a gente estava discutindo, da construção civil dos prédios para classe média alta e tal, enfim, mas a habitação de qualidade mesmo para as pessoas nos bairros, questão de regularização fundiária, enfim. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse tópico também, que impacta em vários aspectos da cidade, qualidade de vida, saúde pública. Você falou do esgoto, né? Quem não tem esgoto tratado fica doente mais facilmente, e isso vai parar na unidade de saúde pública, tem custo, enfim, tudo isso. Como é que você vê essa questão da habitação popular no Guarujá, Silvio? Então, isso é um sonho meu,
já falei com um parlamentar da região, vai ter que ser mudado, e vai ter que ser mudado a forma de ocupação. Santos até tem essas alternativas. O modelo da habitação com finalidade social, que é a faixa 1, ele tem que ser alterado. Por quê? Porque se nós pensarmos coisas diferentes, tratada igualmente, não funciona. E eu vou dar o exemplo da habitação. A região da Baixada, ela é uma região, por se tratar, que ela não é uma região grande, né? Ela tem várias cidades, mas nós não temos. Por exemplo, Santos é uma ilha, Guarujá é uma ilha. Então, o terreno é uma área muito valorizada. O preço dele é muito grande. A forma de construir nesse terreno, ela é cara também. Porque o solo lá é tão ruim quanto o de Santos, do Guarujá? Quem diz que de Santos é o segundo pior do mundo, só perto da Cidade do México. O Guarujá está em terceiro, é isso? Não, o Guarujá tem um problema também, porque é uma região, então aí deve pegar alguma coisa parecida, diferentemente de Praia Grande, que você tem fundação direta, mas o Guarujá também tem alguns problemas, você tem que fazer estaqueamento, tudo mais. Já que você vai fazer estaqueamento, eu queria lembrar, tratar coisas diferentes igualmente não funciona. Então, por exemplo, eu vou construir na região de Sorocaba, ou de Itu. O terreno lá é mais barato, tá certo? Qualquer área do interior, o terreno não é o problema, tá certo? Eu não preciso verticalizar, porque eu tenho muita área, posso até verticalizar. Agora, na nossa região, não. A nossa região tem pouco terreno, a construção é mais cara e nós recebemos a mesma verba para fazer essa mesma habitação. Não vai fechar a conta, tá certo? E a necessidade aqui vai ampliando cada vez mais. Então, e não é só na região, por exemplo, São Paulo. Se você, na periferia de São Paulo, o cara demora 2 horas para vir trabalhar na cidade de São Paulo. Por que você não revitalizar algumas regiões e fazer habitação verticalizada com infraestrutura? Primeiro, a verticalização é inteligente, porque ela ocupa menos terreno e você pode ocupar, na sobra do terreno, equipar essa área. E você educar a pessoa, porque às vezes a pessoa às vezes nem dinheiro tem para pagar a prestação. Nós estamos falando da miséria. Então, se nós quisermos melhorar a miséria, e aí vai uma dica para nós estamos em campanha política, para os políticos repensarem coisas diferentes tratadas igualmente, que é a parte da habitação. Nós vamos fazer esse trabalho, já está planejado para isso, com parlamentares aqui da região, para nós reivindicarmos no Ministério das Cidades essa mudança de lei para ter um tratamento. Então, quais são as alternativas? Por exemplo, se é um setor menos favorecido, nós podemos ter na construção tributação zero. Tributação zero para fornecimento desse material para esse tipo de habitação, certificando a construtora, levantando os quantitativos, enfim. Existe um projeto em relação a isso. Então, isso é uma das ideias. Qual é a outra ideia? Tem que ter um valor a mais, tá certo? Em relação a isso. Qual é a segunda ideia? Que já tem mais ou menos isso. O imóvel não pode pertencer à Caixa Econômica Federal. Tem que fazer como se fosse na Inglaterra, parecido. Pertence ao Tesouro. Quer dizer, então esse imóvel, durante um bom período, pertence ao município, mas não administrada pelo prefeito e nem para a Câmara. Quem tem que é um conselho que tem que fazer isso e gerenciar isso. Por quê? Desse pessoal, 10, 20% vão evoluir, tá certo? Economicamente, financeiramente, e vão sair desse lugar. Vai ter essas unidades. Então, se essa unidade for vendida, tá certo? Não, ela tem que ser cedida com pagamento normal de prestação, e depois de 10 anos você faz essa avaliação. Aquele que continuou, você passar isso, mas o município tem que ter essa alternativa de habitação com finalidade social para fazer esse gerenciamento. É um assunto que vai um programa, tá? Eu não vou me estender mais, mas estamos pensando sim, eu penso muito nisso, porque não é possível. E é um bom investimento investir no social. Investir no social, a economia melhora. Diga-se 2020 e 2021. É um bom... Olha, aquele que não pensa no social, é um bom negócio investir no social. Aquele que só pensa no capital e não pensa nessa formatação. Cuidado, hein, senhor? Os caras vão falar que você é comunista, hein? Não sou não. Sou bem capitalista, mas a gente... O capitalista, ele é social também, só que ele tem que estar mais atento. A gente tem que tudo reverter em condição para transformar. São grandes consumidores. Aliás, isso é uma coisa que a gente fala bastante aqui no programa. Não adianta as pessoas acharem que se não forem feitos programas para facilitar e para favorecer as pessoas que têm menos condição, além de você criar bolsões de miséria e cada vez mais as pessoas ficarem doentes, consumirem o dinheiro público porque ficam doentes, você criar focos de criminalidade porque o cara morrendo de fome ou a família passando necessidade, às vezes o cara faz o que não queria fazer.
Tem gente que tem índole ruim mesmo, é verdade, mas tem gente que é empurrada para o crime, isso é fato. E aí essas pessoas não ganhando, não tendo renda, por exemplo, elas não consomem. Tranquilo. Você não consome, às vezes para uma família mais simples, o final de semana que ela vai a um restaurante uma vez por mês, ou que ela vai tomar um sorvete, ou que ela vai num parque público, enfim, qualquer coisa, você está movimentando a economia de pouquinho em pouquinho. Agora, a gente não pode achar que há uma parcela da população que tem que ficar relegada a um segundo plano, porque o juro do jeito que está hoje em dia, enfim, essas coisas são para serem realmente pensadas. Deixa eu botar mais uma mensagem na tela aqui do Orlando Júnior. Parabéns, Silvio, explicou muito bem a essência e a importância do Guarujá 2034. Aliás, Silvio, a gente já vai para o nosso próximo intervalo. É importante que a gente fale, você deixou claro aqui a sua visão metropolitana, e eu sou daqueles que eu me considero um cidadão metropolitano, porque eu morei 20 anos em São Vicente, 20 anos em Praia Grande, tenho familiares em Cubatão, moro aqui em Santos, tenho muitos amigos no Guarujá, e durante muito tempo a gente viu tipo um cabo de força, né? Tipo alguém puxando para um lado, outro para o outro, minha cidade é mais importante. Como seria bom se houvesse um grande hospital de referência no litoral sul que não carreasse as pessoas para Santos ou para Praia Grande, a mesma coisa no Guarujá, enfim, Bertioga. A gente ainda acho que engatinha nesse tipo de pensamento. E talvez seja realmente a hora da sociedade civil se organizar para realmente cobrar essas ações metropolitanas, porque aquilo, se parar o trânsito lá no centro de São Vicente, estoura aqui no Canal 1 em Santos, não tem jeito. Se a balsa fechar aqui, vira um caos para quem tem que vir do Guarujá para Santos, ou quem sai daqui para ir para o Guarujá para trabalhar, porque tem muita gente que faz não é só de Guarujá para cá, não. Eu conheço muita gente que mora em Santos e que tem negócio no Guarujá, que presta serviço no Guarujá. Se a gente não tivesse a visão metropolitana e parar com certas até piadinhas que as pessoas fazem, fulano mora não sei aonde, fulano é de não sei o quê, sabe? E eu não estou falando da população, não. Eu vejo isso muitas vezes entre pessoas que têm nível escolar elevado, enfim, que têm, infelizmente, esse tipo de pensamento. Acho que essa mudança de mentalidade também é importante, né, Silvio? Não tenho dúvida nenhuma. Isso tem que ser feito. A região metropolitana, como você falou, nós temos que ser tratado como região metropolitana. Me dói muito se falam mal de Santos, de São Vicente, de Praia Grande, até mesmo porque a nossa empresa originou da Praia Grande. Viemos de São Paulo, investimos na Praia Grande e hoje a gente tem orgulho de ver como a Praia Grande cresceu, desenvolveu na área de várias áreas ela está desenvolvendo, enfim, foi uma boa administração, a palavra planejamento. E a cidade de Santos também, a cidade de Santos para morar é uma cidade deliciosa, tem todas as qualidades. Então, São Vicente também, Bertioga também, Guarujá também, é uma delícia. Eu moro no Guarujá há mais de 30 anos e fico triste quando a gente vê coisas ruins na cidade. Então, vamos desenvolver as coisas boas da cidade e tirar as coisas ruins, mudar as coisas ruins, né? A cidade, a região é uma região maravilhosa. Quanto à saúde, essa é uma das nossas ideias. Nós temos que ser modelo de saúde aqui, porque nós temos a maior faixa de idade aqui, a terceira idade, né? Que o pessoal fala, enfim, que é o aposentado e tudo mais. E nós temos quantas universidades de medicina aqui? Nós temos que ser referência. Em tecnologia, temos que ser referência, quer dizer. Então, tem tantos caminhos para a gente desenvolver na região que é só sentar e falar, vamos abraçar isso. Não é só o porto não pode ser único. Né? Nós temos 2 portos na região, Porto de Santos, Porto do Guarujá. Eu não gosto que fale da margem esquerda ou margem direita, porque eu não gosto de morar na margem esquerda, entendeu? Por questão de esquerda, mas, desculpa a brincadeira, mas é o Porto de Santos, é o Porto do Guarujá, prosperar a região. O aeroporto é da região, enfim, o turismo é da região. Aliás, você falou em dar outro programa, se a gente for falar do CNPJ do Porto, vixe, isso aí vai longe, viu? Vamos para o intervalo, o Santos News está pedindo passagem, a gente já volta com os destaques finais, até já.
10h04, voltamos com Entre Linhas desta quarta-feira. Nos nossos destaques finais, Rogério Amador está aqui nos bastidores, o Henrique Leone é presidente da Associação Comercial de Guarujá, é isso que mandou mensagem aqui para a gente. Agradeço ao Henrique pela participação. Silvio, para a gente fechar, esse grupo da União do Desenvolvimento de Guarujá, ele é um grupo fechado, ele é aberto para quem quiser participar, outros setores da sociedade, as pessoas podem acompanhar o trabalho de alguma forma, vocês têm algum contato, enfim, deixa essa informação aí para o público. É importante o seguinte, a União do Guarujá, ela faz reuniões internas dos construtores, mas hoje o mais forte que a gente tem é o Movimento Guarujá 2034. Esse é o catalisador, esse é o que tem que ser destacado, né? O Guarujá 2034, como associação comercial, que ela tem uma importância grande para a cidade, também ele colabora para o Movimento Guarujá 2034. O Guarujá 2034 hoje é o mais forte que a gente tem que valorizar. Então, por isso que a gente não tem que ter vaidade. Quando a gente pensa em planejamento e desenvolvimento, eu penso o seguinte, é a coletividade que é importante. Então, não é a construção civil que é importante. E aí tem uma característica interessante que eu gostaria de pintar. Quando a prefeitura convidou, porque era a União dos Construtores do Guarujá, e aí nós chegamos e falamos assim, isso é muito maior do que estão propondo para nós. Nós não podemos pensar nos construtores. Nós estamos falando uma coisa maior, na cidade. Então, a gente preferiu alterar, em vez de ser União dos Construtores do Guarujá, nós pusemos União do Desenvolvimento do Guarujá, quando deram a missão para nós desenvolvermos a enseada, para ver a viabilidade. Isso estava acima da gente, estava na área de saneamento, na área de habitação social, em todas as áreas. Não é só fazer, não adianta eu só fazer o prédio alto, ganhar o dinheiro e ir embora. Não, não é isso. Eu moro na cidade, a gente quer desenvolver a cidade, quer fomentar trabalho na cidade, né? O desenvolvimento é isso. Então, aí, nesse momento é que surgiu o Guarujá 2034 e nós anexamos e chegamos à conclusão que o movimento Guarujá 2034, que está sendo projeto de lei e está conseguindo esse objetivo através do prefeito e a Câmara Municipal, que é bom destacar isso, e eles querem fazer isso o mais rápido possível, é bom também destacar isso, que nós queremos até o final do mês de agosto a gente consiga comemorar com a Câmara e com a Prefeitura esses feitos que estão sendo feitos, que é muito importante. Não adianta a gente não estar alinhado ao poder público. Então isso, só que nós temos que estar alinhado ao poder público e o poder público dá esse retorno para a população, para a sociedade, em todos os problemas que tem. Então, nós estamos preparados para essas mudanças, estamos preparando o Guarujá para isso, e o Guarujá vai sim se transformar. Eu tenho certeza disso, porque é um grupo forte e bom, são mais de 300 colaboradores, quer dizer, então, da sociedade organizada, quer dizer, então, não tenho dúvida nenhuma que isso vai acontecer. Então, eu prefiro não o movimento Guarujá, o desenvolvimento do Guarujá, e sim ficaria Guarujá 2034. E com a colaboração, claro, da Associação Comercial, Associação dos Engenheiros, a associação que é do desenvolvimento do Guarujá, enfim, todas as entidades, igrejas, todos, a sociedade organizada como um todo, né? E o catalisador é Guarujá 2034, esse é o projeto, né? Essa é a marca que precisa ficar na mente das pessoas. De todo mundo, Guarujá 2034 planejando. Olha, para a gente fechar aqui, a Ana da Pompeia mandou na caixa de entradas: bom dia, Alex, excelente programa, bom mesmo seria se a nossa sociedade parasse de pensar os projetos de maneira estanque, não temos só dois lados, duas margens, somos maiores e somos plurais, parabéns ao Silvio pelo trabalho. Silvio, queria então agradecer a tua vinda aqui ao Entre Linhas desta quarta-feira. Falamos aqui de Guarujá, como eu sempre brinco, né? Olhamos para o Guarujá todos os dias aqui pela nossa janela e sabemos da importância do desenvolvimento da cidade para que o todo seja favorecido a nossa região metropolitana. Muito obrigado pela vinda aqui ao programa, um grande abraço, parabéns aí pelo trabalho, tá certo? Obrigado ao espaço, Alex, a você, que foi muito gostoso participar do programa, e eu queria deixar um recado: planejar para transformar. Quer dizer, então esse recado tem que ser atento, nós temos que planejar para transformar, e a transformação é em tudo, no social. Vamos investir no social, o Brasil precisa disso. Obrigado, Alex, obrigado à rádio aí, o programa. Muito, muito gostoso trabalhar aqui com vocês e poder dar essa informação aí. Muito obrigado. Tá certo, Silvio. Obrigado pela vinda aqui ao Entre Linhas nesta quarta-feira, 10h09. Fechamos assim o programa de hoje, que você sabe, na nossa live em facebook.com/Entre Linhas no Rádio, fica salvo. Se você perdeu a edição ao vivo, portanto, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma,
pela fanpage da Santos FM, facebook.com/SantosFM, com o link do vídeo compartilhado mais tarde pelo Boc News, que é parceiro do Entre Linhas. Fique atento, por aqui a informação não para. 11 da manhã tem mais uma edição do Santos News com a Ruth Guzmão. E às 6 da tarde chega por aqui nos 92.5 meu amigo Luiz Torquato e sua equipe para mais uma edição do Antena Regional, que segue até às 7 horas da noite. O Entre Linhas volta nesta quinta-feira, a partir das 9 da manhã. Um grande abraço a todos, até lá.